Olá, você está sob a sombra do mistério. Tenho certeza que já ouviu falar no filme O Exorcismo de Emily Rose, certo? Mas você sabia que ele é baseado em um caso real tão assustador quanto o do filme? Hoje, conheceremos a história de Anneliese Michel. O conteúdo a seguir é cuidadosamente baseado em informações de notícias, documentários, artigos, vídeos e podcasts sobre o tema em questão. Nosso objetivo é apresentar uma história com sensibilidade e respeito à vítima e a todos os envolvidos. Para o público sensível, é importante destacar que abordaremos temas fortes durante o vídeo. Agradecemos sinceramente a compreensão e a empatia enquanto compartilhamos essa narrativa. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, em Lambethal, uma cidade localizada no estado alemão da Baviera. Entretanto, ela foi criada juntamente com suas 3 irmãs na pequena cidade de Klingenberg em Maine. Seus pais, Anna e Joseph Michel, eram pessoas extremamente religiosas e proporcionaram a ela uma educação profundamente católica. O pai de Anneliese sustentava a família através do seu trabalho em uma serraria. No final da adolescência, Anneliese começou a enfrentar desafios de saúde que afetaram profundamente sua vida. Ela começou a ter convulsões inexplicáveis, episódios de perda de consciência e apresentava um comportamento depressivo, contando com tentativas de interromper sua trajetória. Além disso, Anneliese desenvolveu uma aversão notável a objetos religiosos, como crucifixos e água benta. E o que mais assustava a família eram as alucinações que Anneliese alegava ter enquanto rezava. A garota dizia ouvir vozes que a condenavam ao inferno. O estado de Anneliese continuava a deteriorar-se progressivamente. Ela passou a apresentar comportamentos extremos, como andar nua pela casa, fazer suas necessidades pelos cômodos, comer insetos e carvão, rasgar suas roupas e beber a própria urina. Diante dessas manifestações preocupantes, a família tomou a decisão de interná-la em uma clínica psiquiátrica. Porém, sua saúde não apresentou melhoras significativas e sua depressão começou a se aprofundar. Ela sentia uma crescente frustração com a intervenção médica, que não conseguia aliviar seus sintomas de forma efetiva. Infelizmente, ao longo do tempo, o tratamento médico não obteve sucesso e seu estado de saúde, incluindo sua depressão, deteriorou-se progressivamente. Por ter vivido toda a sua vida no estado da Baviera, na Alemanha, conhecido por sua forte tradição católica, Anneliese atribuiu sua condição à possessão demoníaca. Com o tempo, ela desenvolveu uma aversão a objetos e lugares considerados sagrados. Apesar de ter feito uso de inúmeros medicamentos prescritos para tratar distúrbios psicóticos, incluindo a esquizofrenia, a jovem afirmava ser constantemente atormentada por aquilo que chamava de faces do diabo. Em junho de 1970, Anneliese sofreu uma terceira convulsão enquanto estava no hospital psiquiátrico. Nessa ocasião, foi prescrito pela primeira vez um medicamento anticonvulsivante, cujo nome não foi mencionado. Infelizmente, essa droga não proporcionou alívio imediato aos sintomas de Anneliese. Ela continuou experimentando episódios em que relatava ver faces do diabo em diversos momentos do dia. Naquele mesmo mês, Anneliese iniciou tratamento com outra medicação usada no tratamento de psicoses diversas, incluindo esquizofrenia e distúrbios de comportamento. Em novembro de 1973, iniciou o tratamento com um medicamento antiepilético. Anneliese tomou o medicamento com frequência até pouco antes de sua morte. É importante mencionar que, do ponto de vista médico e científico, existem interpretações diferentes. Especialistas acreditam que os sintomas de Anneliese podem estar relacionados a condições médicas, como transtornos psicóticos ou epilepsia, que podem causar alucinações e delírios.
Considerar essas perspectivas adicionais ajuda a obter uma compreensão mais completa do caso. Durante uma peregrinação que incluía visitas a lugares religiosos, Anneliese e sua família estiveram presentes. Durante a vigília, o vigário que os acompanhava testemunhou que a jovem não conseguia suportar a presença de crucifixos e recusava-se a beber a água benta, algo que todos os outros participantes faziam. Esse episódio convenceu a família de que ela estava possuída por um espírito maligno. Abre aspas. Ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo. Fecha aspas. Relatou posteriormente o religioso. Devido a tais comportamentos, tanto Anneliese quanto sua família se convenceram de que ela estava realmente possuída e consultaram vários sacerdotes pedindo um exorcismo. Após os sacerdotes se recusarem a realizar o exorcismo, recomendaram que o tratamento médico fosse mantido e informaram a família que a autorização de um bispo era necessária para prosseguir com tal procedimento. Eventualmente, na cidade vizinha, encontraram o vigário Ernst Alt, que ao observar Anneliese, afirmou que ela não parecia uma epilética e que não testemunhava convulsões. Alt, então, solicitou ao bispo permissão para conduzir o exorcismo. Em setembro de 1975, o bispo Joseph Stangl concedeu autorização ao padre Hens para realizar o exorcismo em Anneliese, seguindo o Rituale Romano de 1614, e ordenou total confidencialidade no caso. A primeira sessão do exorcismo ocorreu em 24 de setembro. Uma vez convencidos de que Anneliese estava possuída, ela, seus pais e os exorcistas decidiram cessar a busca por tratamento médico e confiar exclusivamente nos ritos de exorcismo. Foram realizadas 67 sessões de exorcismo, ocorrendo 1 ou 2 vezes por semana, com duração de até 4 horas durante cerca de 10 meses, abrangendo os anos de 1975 e 1976. Concomitantemente, Anneliese começou a expressar com frequência a ideia de que sua morte serviria para expiar a juventude rebelde e os padres apóstatas da Igreja moderna. Além disso, ela recusou-se a comer. A partir desse momento, a intervenção médica foi interrompida a pedido expresso de Anneliese. Já conhecia essa história? Conta pra gente nos comentários. Enquanto isso, dê uma pausa, relaxe, expire, inspire, expire, inspire, expire e inspire novamente. Pause o vídeo e vá buscar uma água, porque tem muita história pela frente. Em 1º de julho de 1976, Anneliese faleceu durante o sono. O relatório da autópsia indicou que a causa de sua morte foi decorrente de desnutrição e desidratação, resultantes de quase 1 ano de semi-inanição, período durante o qual os rituais de exorcismo eram realizados. O julgamento dos pais de Anneliese, Anna e Joseph Mitchell, ocorreu em 30 de março de 1978, 2 anos após a morte de sua filha. Além dos pais, também foram julgados os padres responsáveis pelos rituais de exorcismo, o padre Arnold Hens e o padre Ernst Alt. O processo foi um dos aspectos mais polêmicos e controversos do caso, uma vez que colocou em questão a fé, a liberdade religiosa e a responsabilidade médica. A acusação alegou que os pais e os sacerdotes foram negligentes e irresponsáveis ao optarem por exorcismos em vez de buscar tratamento médico adequado para a condição médica de Anneliese. Durante o julgamento, a defesa argumentou que a família e os sacerdotes acreditavam sinceramente que Anneliese estava possuída por forças malignas
o que, na visão deles, tornava o exorcismo a única opção viável. No tribunal, foram apresentadas evidências de que Annelise estava sofrendo de problemas de saúde mental, incluindo a epilepsia e a esquizofrenia. O caso gerou debates sobre a natureza das doenças mentais e as crenças religiosas, bem como as limitações da lei em relação à liberdade religiosa. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais de Annelise por homicídio culposo causado por negligência médica. Embora o bispo Joseph Stengel tenha dado autorização para o exorcismo, ele não foi indiciado pela promotoria devido à sua idade avançada e seu estado de saúde debilitado. O bispo Joseph Stengel faleceu em 1979. É relevante mencionar que Joseph Stengel foi o bispo responsável pela consagração do padre Joseph Ratzinger, que posteriormente se tornaria o Papa Bento XVI. Essa conexão entre os eventos adicionou mais interesse e controvérsia ao caso. O julgamento do caso, conhecido como caso Klingenberg, em alemão Fall Klingenberg, teve início em 30 de março de 1978 e despertou um grande interesse na opinião pública alemã. Durante o julgamento, os médicos afirmaram que Annelise não estava possuída, apesar de Dr. Richard Roth, a quem o padre Ernest Alt havia solicitado ajuda médica, ter afirmado na época que não havia medicação eficaz contra a ação de forças demoníacas. Os psiquiatras que testemunharam durante o julgamento afirmaram que os padres inadvertidamente haviam induzido Annelise a um estado psicótico devido aos rituais, o que reforçou seu estado psicológico. Eles também declararam que se ela tivesse sido encaminhada a um hospital e forçada a se alimentar, sua morte poderia ter sido evitada. Essa indução doutrinária, por parte dos padres, foi apontada como um fator significativo na tragédia. Mais tarde, os pais de Annelise solicitaram permissão às autoridades locais para exumar os restos mortais de sua filha. A razão para essa solicitação foi o recebimento de uma mensagem de uma freira carmelita do distrito de Allgäu, no sudoeste da Baviera. A freira relatou aos pais que teria tido uma visão na qual o corpo de Annelise ainda estaria intacto ou incorrupto, o que seria uma prova definitiva do caráter sobrenatural dos eventos ocorridos. Oficialmente, eles alegaram que Annelise havia sido sepultada às pressas em um sarcófago precário. No entanto, os relatórios oficiais divulgaram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. As fotos tiradas durante a exumação nunca foram divulgadas, levantando suspeitas e especulações. Algumas pessoas acreditaram que os exumadores teriam movido o corpo de Annelise do antigo sarcófago para um novo, feito de carvalho, segurando-o pelas mãos e pernas, sugerindo que o corpo não estava realmente tão decomposto como afirmado. Os pais e os padres exorcistas foram desencorajados a ver os restos mortais de Annelise. O padre Arnold Hanks posteriormente afirmou que foi até mesmo advertido a não entrar no local onde o corpo estava. Em conclusão, a história de Annelise é um relato complexo e delicado que envolve questões de saúde mental e crenças religiosas. Diante de sua condição, os sacerdotes inicialmente recomendaram a continuação do tratamento médico e esclareceram que o exorcismo exigiria a permissão de um bispo. Foi com o encontro com o vigário Ernst Alt que surgiu a convicção de uma suposta possessão, levando-o a buscar a autorização do bispo Joseph Stengel para realizar o exorcismo. É importante ressaltar que o tratamento adequado para problemas de saúde mental deve ser realizado por profissionais de saúde qualificados, e a integração de práticas religiosas requer sensibilidade e colaboração entre a equipe médica
e os líderes religiosos. Essa história serve como um lembrete de como a saúde mental é uma questão séria e que merece atenção e cuidados especializados. Chegou o momento de nos despedirmos, e por trás das sombras, agradeço sinceramente pela sua presença intrigante. Nossa jornada não se encerra aqui, pois nos aguardam enigmas ainda mais profundos e segredos ocultos. Preparem-se, pois nos encontraremos nos próximos mistérios, embora sua visão seja incapaz de nos perceber. E aí, gostou dessa história? Peço por gentileza que deixe o like abaixo, se inscreva e deixe sugestões nos comentários.